Olá, vamos voltando com o nosso curso de eletromagnetismo. E antes de iniciarmos de fato a nossa terceira aula, eu vou terminar a aula sobre campo elétrico, analisando o problema em que nós temos duas cargas interagindo, uma carga positiva e uma carga negativa. Quando nós temos cargas de sinais opostos interagindo, nós temos o chamado de polo elétrico. Então vamos supor que a distância entre essas duas cargas seja d, como está mostrado aqui, e que elas estejam sobre o eixo z. Adotamos o eixo z. Novamente, pode ser qualquer um eixo, ok? Vamos adotar sobre o eixo z. Queremos determinar o campo elétrico resultante em um ponto P sobre esse eixo. No caso, a gente quer o campo resultante devido a essa carga e devido a essa carga no ponto P. Bom, pela imagem, nós vemos que a distância de P, a carga Q, é dada por R positivo, R+, ok? Se R+, R é de distância, e o mais significa que é a distância até a carga mais. E a distância até a carga negativa é R-, no caso essa distância aqui. Por simetria, devemos analisar a interação dessas cargas com respeito ao centro do dipolo. Ou seja, como nós temos um problema simétrico, nós temos que analisar a interação dessas cargas, o campo gerado com respeito ao centro do dipolo, ou seja, a metade da distância entre Q mais e Q menos. Ok? Ou seja, é como se fosse o centro de massa do sistema. Com base nisso, a gente tem que a distância do ponto P, a carga positiva, vamos escrever aqui nossas equações. Vou escrever numa letra 28, acho que para caber um pouco mais. Então, a distância de R+ até a carga positiva é dado por Z menos meio de D, ok? Bom, porque isso Z diz respeito ao eixo Z, então é a distância Z, ok? Indo até o centro do dipolo. O centro do dipolo é metade de D. Como a carga aqui está antes do centro do dipolo, né, está um valor de metade do centro do dipolo, então nós temos que tirar essa diferença de menos D, ok? Então, da mesma maneira, a distância R-, ou seja, a distância do ponto P até a carga negativa é a distância Z, ok? Mais meio de D, certo? Pois nós vamos até o centro do dipolo e a carga menos Q está a uma distância meio de D à frente do centro do dipolo. Por isso que a gente soma meio D. Então, qual é o campo resultante sobre o ponto P? Então, o campo sobre o ponto P nada mais é do que o princípio da superposição. Ou seja, esse campo, que eu posso escrever simplesmente como E, nada mais é do que o campo gerado pela carga positiva mais o campo gerado pela carga negativa, certo? Ou seja, esse campo é Q sobre 4π ε0 R positivo ao quadrado, certo? A distância do ponto P, a carga mais Q, menos Q sobre 4π ε0 R menos ao quadrado. Por que aqui apareceu o sinal de menos, sendo que nós temos uma soma? Porque esse termo representa a carga negativa, então o sinal aqui é menos, por isso que o sinal aqui ficou negativo, ok? Então nós temos que esse é o nosso campo. Mas podemos substituir os valores de R+ e de R- pelos valores que nós temos aqui em cima. Então nós temos que o campo elétrico é dado por Q sobre 4π ε0. Lembrando que esse ε0, né, esse zero representa que eu estou analisando coisas no vácuo. E o valor de R+ é Z menos meio de D. Tudo isso elevado ao quadrado, ok? E para a carga negativa, nós temos quase o mesmo valor, certo? Mas aqui, ao invés de Z menos meio, é Z mais meio. Bom, agora aqui é tudo manipulação algébrica. A gente toma esse Z em evidência no denominador e a gente vai encontrar algo desse tipo.
pelo fato de não ter muito espaço aqui, eu já vou reescrever um resultado. Eu vou escrever um resultado tirando-os em evidência e organizando todos esses termos, certo? Fica de dever para vocês fazerem isso. Então nós vamos encontrar, tirando-os em evidência e organizando todos os termos, nós teremos esse resultado aqui. ε0. O z saiu z ao quadrado em evidência. E aqui eu vou ter, aqui em cima vai surgir um 2d sobre z. E aqui eu vou ter 1 menos d sobre 2z ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então, nós encontramos esse resultado tirando esse termo z em evidência, certo? E a gente reorganizando tudo, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Bom, vamos prosseguir a partir daí. Então, vamos colocar novamente aqui o tamanho 28. Então, nós encontramos que o campo E, a partir daquela expressão, é QD sobre 2π ε0, que eu errei, ε0. Aqui vai aparecer um termo z ao cubo. E aqui nós teremos 1 sobre, novamente, 1 menos d sobre 2z ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Perfeito. Então, esse é o resultado do campo elétrico gerado pelas duas cargas. Vamos olhar então para o desenho do campo elétrico. Eu representei a seta das duas cargas, ok? Então perceba que essa seta que representa o campo elétrico da carga positiva. Por que da carga positiva? Porque lembra, as linhas de campo sempre saem da carga positiva. Então aqui está saindo da carga positiva. Então no ponto P, as linhas de campo saem do ponto P, porque estão sendo originados da carga positiva. Ok? E como ele está mais perto do ponto P, então essa linha do campo positivo é maior. Essa linha menor provém da linha de campo da carga negativa. Como as linhas chegam na carga negativa, certo? Então, nesse caso, elas estão vindo nessa direção no ponto P. E a linha é menor, certo? Porque o campo não está bem equilibrado, ok? Por conta da carga Q estar mais próxima do ponto P. Então, aqui, nesse ponto, o campo gerado pela carga positiva é maior, a intensidade é maior do que gerada pela carga negativa. Beleza? Então, nós encontramos esse resultado. O que é interessante, vamos pegar esse ponto P e vamos colocar ele bem afastado das cargas, bem afastado do centro do nosso dipolo. Ou seja, vamos supor que a distância Z onde o ponto P esteja seja muito maior do que essa distância D que separa as duas cargas. Então, consideremos o seguinte, Z, o tamanho de Z, posição Z onde está meu ponto P é bem maior do que D. Se a gente fizer essa aproximação, a nossa equação de cima vai se tornar mais ou menos, ou melhor, né? Vai se tornar isso daqui. QD sobre 2π ε0z ao cubo. Beleza? Então, esse é o caso quando nós temos um ponto bem afastado do nosso dipolo. Basicamente, é como se essas duas cargas estivessem grudadas, estivessem numa única posição, porque a distância do ponto P faz esse ponto D ser praticamente insignificante, ok? Então é esse resultado que a gente pode assumir para um campo elétrico gerado por um dipolo num ponto muito afastado desse dipolo, certo? O que é interessante desse resultado? Desse resultado, nós podemos tirar uma definição importante. E a definição é o seguinte. Chamamos, ou definimos, vamos escrever melhor, definimos o momento de dipolo, ou seja, quando nós falamos de momento de dipolo, ele será dado por essa grandeza. Então definimos o momento de dipolo como, estou interessado no módulo dele, que a gente vai chamar de P, de momento, é o valor da carga vezes a distância entre as cargas que formam o dipolo, certo?
Então, isso daqui é notação escalar. Eu posso escrever em termos de vetor, não tem problema. Se eu escrever o momento do dipolo em termos de vetor, basta eu escrever desse jeito aqui. A carga não é um vetor, certo? A carga é um escalar, mas a distância entre elas pode ser um vetor. Então, essa daqui, talvez a gente vai usar esse valor mais para frente, é o que a gente define como sendo o momento do dipolo. Beleza. Então, para terminar, né, essa nossa conversa sobre campo elétrico, vamos olhar para a interação entre duas cargas, como se comporta o campo elétrico entre duas cargas. Então, vamos supor que nós aproximamos duas esferas positivas uma da outra. Como que vai se comportar o campo elétrico nessas duas esferas? A gente sabe que o campo elétrico de uma carga positiva, ele sempre abandona a carga positiva. Então, nós temos aqui as linhas de campo abandonando a carga positiva, certo? Do mesmo jeito que uma carga positiva, né? Uma esfera carregada positivamente, então está abandonando as cargas positivas. Então acontece, eu não posso ter uma linha direta vindo dessa carga nessa direção. Porque o que acontece? Tudo bem, aqui está saindo do positivo, só que aqui estaria entrando na carga positiva. Isso não pode acontecer. Ou seja, eu não posso ter uma linha de campo direcionada nesse sentido e nem nesse sentido. Ok? Porque eu teria uma linha de campo entrando em uma das cargas positivas. Então o que as linhas fazem? Elas simplesmente se curvam. Ok? Então se eu tento aproximar essas cargas, essas linhas de campo vão criar uma barreira de modo que eu não consiga aproximá-las. Então a gente pode tentar compreender a repulsão entre cargas iguais analisando o comportamento do campo elétrico, o diagrama do campo elétrico. Se fossem cargas negativas, seria algo semelhante. Ok? Eu também teria algo desse tipo aqui, mas agora eu teria linhas de campo entrando aqui, mas do mesmo jeito eu não poderia ter uma linha de campo entre essas duas cargas, porque se eu tivesse uma linha de campo, por exemplo, entrando nessa carga, isso quer dizer que essa linha de campo estaria saindo dessa carga. Isso não pode, porque linhas de campo não saem de cargas negativas, elas chegam a cargas negativas, ok? Então eu teria algo semelhante a isso. Mas se nós tivermos um dipolo, a coisa vai ser diferente. Eu tenho linhas de campo saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Então essa seria a configuração de um dipolo elétrico. E aqui então dá para a gente entender como que cargas opostas se atraem. Simplesmente porque as linhas de uma estão se conectando com as linhas da outra carga. Ok? Então essa é a descrição gráfica do campo elétrico que pode ajudar a gente a compreender melhor as forças. Ok, então vamos para a aula de hoje em si. Nós praticamente terminamos o que tinha para falar de campo elétrico. Na aula de hoje a gente vai aprender algo muito importante chamado de fluxo elétrico. E essa aula 3 é uma das aulas mais importantes do nosso curso de eletromagnetismo. Nessa aula iremos analisar de modo mais geral o campo elétrico para sistemas que possuam alta simetria. Ok? O que quer dizer alta simetria? Nós vamos entender isso melhor um pouco mais para frente. Para iniciar, vamos imaginar uma certa superfície que possui uma área A, ou seja, a área da superfície A. E essa superfície está imersa numa região do espaço onde existe um campo elétrico. Então essa é a nossa superfície, ok? Tudo isso daqui compreende a área da nossa superfície, ela está submersa numa região onde tem um campo elétrico. No caso eu tenho uma direção de um campo elétrico aqui, uma direção de um campo elétrico aqui. Então vamos tomar elementos infinitesimais de área dA, ou seja, esse pedacinho é um infinitésimo de área, que eu chamei de dA, um diferencial de área, e aqui eu também tenho um diferencial de área. E nós temos então linhas de campo atravessando esse elemento de área, atravessando esse elemento de área. Eu tenho campo atravessando uma região com uma determinada área. O ângulo θ, esse ângulo θ aqui, ele é formado pela direção do vetor normal à superfície com a direção do vetor do campo elétrico. Ou seja, se eu pegar qualquer elemento de área aqui, certo? Eu vou traçar uma normal, ou seja, um vetorzinho perpendicular a essa área, ou seja, formando 90 graus com a área, ok? E esse vetorzinho, que possui comprimento 1 por definição, ele forma um ângulo θ com o campo elétrico, ok? Então eu tenho uma formação de um campo elétrico de um ângulo θ com esse versor e essa linha de campo, com esse versor e essa linha de campo, ok? Bom,
Então nós temos campo elétrico atravessando uma área. Quando nós temos uma quantidade de alguma coisa atravessando uma área, nesse caso essa alguma coisa é o campo elétrico, nós temos o chamado fluxo. Então no nosso caso nós temos o fluxo elétrico, ou fluxo de campo elétrico. E a gente pode definir o fluxo passando por essa área ou por essa área, ok? Como é uma pequena parte da área, a gente tem um infinitésimo do fluxo. Então a gente pode definir o infinitésimo de fluxo desse jeito, ok? Φ para nós vai ser o fluxo. Ele é dado pelo campo elétrico produto escalar, ok? Esse pontinho representa produto escalar do versor n dA, ok? Como n e dA basicamente têm o mesmo sentido, ou melhor, mesmo sentido não, como eles estão 90 graus entre si, esse produto de n dA, se a gente for analisar em produto escalar, e como esse n também é um versor, a gente pode tomar esse valor como n dA simplesmente como dA, ok? Ou seja, eu não vou ficar me preocupando em escrever esse nzinho aqui. Ele é um versor, então eu vou escrever simplesmente o valor dA. Ok? Então, o nosso diferencial de fluxo ele corresponde ao campo passando pelo nosso diferencial de área, pela nossa área infinitésima. Ok? Então, esse é o nosso diferencial de fluxo. E como isso daqui é um produto escalar, se eu não quiser escrever em notação vetorial, eu posso escrever em notação escalar mesmo. Ou seja, o infinitésimo de fluxo é o campo vezes o infinitésimo de área vezes o cosseno da direção do versor da área com a direção do campo. Qual é a unidade de fluxo que nós vamos usar aqui? Bom, como estamos falando de campo elétrico, certo? Então nós temos campo elétrico multiplicado por área. Lembrando que campo elétrico é Newton por Coulomb, então a unidade de fluxo vai ser Newton metro quadrado por Coulomb. Agora vamos imaginar algo diferente. Ao invés de uma superfície desse jeito, uma coisa meio que bidimensional, vamos tomar uma superfície tridimensional. Como isso daqui, ó. Essa é a minha superfície tridimensional. Essa azeitona aqui, ok? É minha superfície tridimensional. Nesse caso, o campo elétrico está atravessando essa azeitona e vai cortar elementos de área que possuem seus versores, né, esses vetorzinhos n, apontando em direções opostas. Olha aqui, eu tenho, por exemplo, esse versor apontando para cá, ok? Perpendicular a esse elemento de área, e eu tenho esse versor apontando para cá, oposto a esse, porque ele é perpendicular a esse elemento de área. Ou seja, eu tenho versores opostos, porque agora eu tenho uma superfície fechada, algo que forma como se fosse uma bola, né? 360 graus. Beleza? Então, eu tenho agora uma superfície fechada diferente do que eu tinha aqui. Então, numa superfície fechada, eu terei elementos de área apontando em sentidos opostos. Bom, o campo elétrico está direcionado mais ou menos, como a gente pode ver, da esquerda para a direita. Então veja que de um lado o campo elétrico encontra um elemento de área cujo vetor normal, ou o versor, aponta no sentido oposto, enquanto que do outro lado o versor aponta na mesma direção do campo. Então o campo elétrico entrando nesse elemento de área, ele vai encontrar um vetorzinho de área apontando no sentido oposto a ele, enquanto que o campo elétrico passando por esse elemento de área vai encontrar um versor indo na mesma direção que ele. Então é importante atentar para isso, ok? Para determinar o fluxo sobre toda essa superfície, ou seja, eu chamo essa superfície de área, ou seja, eu quero calcular o fluxo total do campo passando por toda essa superfície. Aqui a gente estava calculando apenas um infinitésimo de fluxo, certo? dφ. Agora eu quero calcular o φ inteiro. Então, se eu quero calcular o total de dφ, eu tenho que integrar esse dφ, ou seja, eu vou fazer uma integral sobre esse termo e.dA. Ok? Então aqui está a minha integração. Ou seja, meu fluxo total é a integral de E vezes dA. Mas perceba que não é uma integral simples, mas sim uma integral cíclica. Ok? Por isso tem essa bolinha aqui na minha integral. Por que uma integral cíclica? Porque ela está sendo feita numa região fechada, num percurso fechado. Ok? Eu não estou mais fazendo num percurso aberto ou numa superfície aberta como eu tinha aqui. Agora minha superfície é fechada, como uma azeitona em si, certo? Então eu faço
a minha integral cíclica, ou seja, a minha integral fechada sobre essa superfície S que eu estou analisando. Então vamos ver um exemplo mais simples e, ao mesmo tempo, geral, onde nossa superfície fechada não é uma azeitona, mas sim uma esfera de raio R. Então aqui nós temos uma esfera, minha superfície fechada de raio R, e no interior dessa esfera eu tenho uma carga positiva. Então eu sei que as linhas de campo estão saindo da minha carga. Então vamos olhar para uma única linha de campo. Vamos olhar para essa linha de campo aqui, atravessando esse elemento de área, que eu chamei aqui de ΔA. Poderia ter chamado de dA, ok? Mas como essa figura não é minha, certo? Eu acabei não alterando ela. Então nós temos o campo passando por esse elemento de área, certo? Atravessando esse elemento de área pertence a uma superfície esférica de raio R. Beleza? Então qual que é o fluxo? Bom, o fluxo é calculado daquele jeito que a gente viu. O fluxo é a integral fechada de E vezes dA. Como eu quero a integral, eu vou integrar em função do meu diferencial. E qual que é o meu diferencial? É o dA, certo? Ou seja, eu vou integrar em função da área. Qual que é a integral de dA? A integral de dA é A. Se eu quero somar todos os pequenos elementos de área, se eu pegar todos esses elementos de área, eu vou ter a minha área total. Ou seja, o fluxo é o campo elétrico vezes a minha área. Ok? Só que a minha área, né, como isso daqui é uma esfera, certo? Eu estou integrando uma esfera. Qual que é a área de uma esfera? Bom, a área de uma esfera é 4πr ao quadrado, ou seja, o raio da esfera ao quadrado, certo? Então, o meu fluxo total é E vezes 4πr ao quadrado. Ou seja, é bem tranquilo resolver isso. Esse, então, é o fluxo nessa esfera. Entretanto, vamos prosseguir com o raciocínio e vamos fazer o seguinte. Vamos substituir o valor do campo elétrico, ok? O valor do campo elétrico E, pela expressão fornecida pela lei de Coulomb. Ou seja, a gente sabe que a lei de Coulomb diz que o campo elétrico é a carga sobre 4πε0 R ao quadrado. Ok? Esse R, no caso, é a distância até um ponto em questão que a gente está interessado. No caso, o ponto em questão está aqui na superfície da nossa esfera. Então, vamos pegar esse E e substituir por Q sobre 4πε0 R ao quadrado. Substituindo esse valor nessa expressão, a gente vai encontrar o quê? Fluxo é Q sobre 4πε0 R ao quadrado vezes 4πr ao quadrado. 4π vai cortar com 4π, R ao quadrado vai cortar com R ao quadrado, vai sobrar simplesmente Q sobre ε0. E esse resultado ele é muito importante e, ao mesmo tempo, muito interessante. Esse resultado nos diz que o fluxo elétrico independe do tamanho da superfície que está englobando a nossa carga. Perceba que eu poderia ter pego uma esfera de qualquer tamanho, qualquer raio. O valor final do fluxo depende simplesmente daquela carga no interior da minha esfera sobre o valor do ε0. Então o fluxo depende exclusivamente da carga dentro da minha superfície, esférica ou não, como a gente vai ver. Então vamos estender esse conceito para o caso em que não existe apenas uma carga, mas várias cargas. Então vamos supor que ao invés de uma única carga, nós tenhamos N cargas dentro dessa nossa esfera de raio R. Nesse caso, a carga interna total à superfície será a soma das N cargas que eu tenho ali dentro. Juntando as duas formas de descrever o fluxo, ou seja, Q sobre ε0, ou escrever o fluxo como E vezes A, nós encontramos o seguinte. O fluxo é a integral do campo vezes dA, que nada mais é do que, como a gente viu aqui, é a carga interna sobre ε0. Mas como a gente tem mais de uma carga dentro da nossa esfera, a gente faz o somatório de todas as cargas internas. Ok? Ou seja, Qin representa as cargas internas na minha superfície esférica. Beleza? Então, eu posso escrever que a integral cíclica de E dA é o somatório, ou seja, a soma de todas as cargas que eu tenho dentro da minha superfície de área A. Perceba que esse dA, esse elemento de área, é a área da minha superfície que está englobando essas cargas. Ok? E esse resultado é tão importante que eu resolvi colocar ele dentro de uma caixinha. Por que esse resultado é importante? Essa equação que está dentro da caixinha ela é denominada lei de Gauss. E a lei de Gauss nos auxilia a calcular o campo elétrico quando estamos diante
de um sistema de grande simetria. Basicamente, para calcular a lei de Gauss, devemos observar se conseguimos desenhar uma superfície em torno da carga ou das cargas que nós estamos analisando. No caso que nós vimos aqui, a superfície em torno da carga positiva era uma superfície esférica. Só que nem sempre a superfície terá de ser esférica, mas sempre terá de ser uma superfície simétrica, ou seja, sempre terá que ser uma superfície cuja área a gente possa calcular. Por exemplo, um cubo, um cilindro, não tem como a gente inventar uma superfície cuja área a gente não saiba calcular. Ok? Ou seja, se a gente colocar uma área que a gente não sabe calcular, a gente não vai ter um problema simétrico. Essa superfície que engloba a carga, a gente chama de superfície gaussiana, ou simplesmente de gaussiana, ok? Em homenagem a Gauss. Além de ser uma lei que nos auxilia a calcular o campo elétrico de uma forma fácil, como a gente vai ver, a lei de Gauss ela é a primeira das 4 equações de Maxwell. Aqui eu não sei se eu cheguei a falar na primeira aula, se eu não falei aqui vai dar um spoiler do que é esse curso. Okay? O objetivo nesse curso é descrever e compreender essas 4 equações de Maxwell. Ou seja, nós já descobrimos qual que é a primeira equação de Maxwell. Faltam então 3. Quando nós descrevermos as 3 equações de Maxwell, então nós teremos chego ao fim desse curso. Ok? Beleza. Temos uma superfície esférica condutora de raio R. Isso é importante. A superfície esférica ela é condutora. Que está aqui, essa é a minha superfície esférica de raio R. E uma carga Q está presente na parte externa da esfera, ou seja, essa minha carga Q ela está distribuída nessa parte externa, ela dá uma volta completa aqui, uma distribuição na parte externa da minha esfera. Então vamos determinar qual a intensidade do campo elétrico em uma região dentro da esfera, a uma distância R1, R1 do centro da esfera, no caso aqui, esse é o nosso primeiro ponto, certo? Uma distância R1 do centro. E uma região fora da esfera, uma distância R2, ou seja, aqui é R1, aqui é R2. Então eu quero determinar qual o campo elétrico gerado por essas cargas na superfície da esfera, dentro da esfera em R1 e fora da esfera em R2. Para isso, devemos desenhar 2 superfícies gaussianas. A primeira passa por R1 e a segunda passa por R2. Então, se eu quero calcular o campo gerado em R1, a dica é trace uma superfície gaussiana, ok? Passando por R1, cortando o R1, certo? Como a gente está analisando um caso onde nós temos uma esfera, desenhe uma superfície gaussiana esférica, embora aqui estamos vendo somente um círculo, ok? Mas use a imaginação e tome isso como sendo uma esfera. Da mesma maneira, se eu quero o campo elétrico em R2, eu vou traçar minha superfície gaussiana em R2, ou seja, eu vou traçar uma esfera passando em R2. Como aqui a esfera vai ser muito grande, certo? Ela vai dar uma volta completa aqui, certo? Eu vou olhar simplesmente para esse pequeno trecho, mas isso daqui é uma superfície que engloba toda a minha esfera, ok? Beleza. Então, nossas superfícies gaussianas são esféricas porque elas englobam uma simetria esférica. Sendo assim, vamos aplicar a lei de Gauss para cada uma dessas superfícies, ou seja, para a superfície gaussiana S1, que está aqui, e para a superfície gaussiana S2. Okay? Então vamos lá. A primeira superfície gaussiana, o que o fluxo diz? É integral cíclica de E vezes dA. Isso é igual o somatório das cargas que estão dentro da minha superfície gaussiana. Mas vamos olhar para esse desenho. Eu falei que todas as cargas estão distribuídas na região externa da minha esfera condutora. Okay? Ou seja, se eu traço uma superfície gaussiana no interior da minha esfera condutora, quantas cargas existem aqui dentro? Quantas cargas elétricas existem aqui dentro? 0. Okay? Ou seja, esse termo aqui é 0 para a minha superfície 1. Então, o fluxo elétrico é 0. Agora, vamos olhar para essa equação. O que quer dizer o fluxo é 0? Como isso aqui é uma igualdade, então o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. A área não pode ser 0. Por que a área não pode ser 0? Porque minha superfície gaussiana ela não tem área 0. Olha aqui, ó. Ela tem uma certa área, ela tem um certo tamanho. Okay? Eu posso calcular a área dessa esfera é 4πr1 ao quadrado. Okay? Ou seja, esse elemento não é 0.
Se esse elemento não é zero, a única coisa que pode ser zero e que tem que ser zero é o campo elétrico. Isso quer dizer que dentro da minha esfera condutora, o campo elétrico ele é zero. De novo, dentro da minha esfera condutora ou dentro do meu condutor, não existe campo elétrico. O campo elétrico ele é zero. E quanto a S2? Ok? E S2, será que aqui em S2 o campo elétrico também vai ser zero? Bom, nesse caso, a gente vai aplicar de novo a lei de Gauss, certo? Então, a integral cíclica sobre a superfície S é E dA igual ao somatório das cargas internas dessa superfície. E olha aqui, toda a minha carga aqui está dentro da minha superfície S2. Ou seja, eu não tenho mais zero desse lado. Eu tenho o quê? O valor da minha carga sobre epsilon zero. Beleza? Então aqui o campo elétrico não é mais zero. Eu sei que essa integral, como eu vou integrar em termos de dA, vai ser o campo elétrico vezes a área. E essa área nada mais é do que a área da minha superfície gaussiana, que é uma esfera de raio R2. Então, qual que é a área de uma esfera? A área de uma esfera é 4πε0, o raio da esfera ao quadrado. Ok? Então, isolando o meu campo elétrico e pegando essa área, que eu sei quanto que vale, eu vou jogar ela aqui no denominador. Hoje, eu acabei de ver que eu esqueci minha água, mas vamos lá, a gente consegue. Então, o meu campo elétrico, pegando essa área que é 4πr ao quadrado, eu vou passar para cá multiplicando com esse epsilon zero, então eu tenho que o campo elétrico gerado nesse ponto a uma distância R2 do centro da minha esfera condutora é Qzão, ou seja, a carga da minha esfera sobre 4π epsilon zero R2 ao quadrado. E isso, pessoal, nada mais é do que a lei de Coulomb. Ou seja, a lei de Gauss nos fornece a lei de Coulomb. Perfeito? Ok. Então, quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico em seu interior é nulo. E por que isso ocorre? Isso ocorre por conta das cargas migrarem para a parte mais externa da sua superfície, ou seja, da superfície do condutor, de modo que qualquer gaussiana interna terá uma carga líquida nula. Vejamos essa imagem então. Qual o campo elétrico gerado no interior de um condutor quando uma carga negativa é inserida nele? Ou seja, essa parte azul aqui representa o meu condutor, como se fosse uma esfera oca. E dentro dessa esfera, agora eu vou colocar uma carga negativa. Então a questão é, qual que é o campo elétrico gerado por esse condutor? Eu acabei de falar que o campo elétrico num condutor é nulo, ok? Será que para esse caso vai continuar sendo nulo? Bom, como desejamos calcular o campo elétrico no interior do condutor, podemos propor, ou podemos partir da maneira mais direta para resolver esse exercício, como a gente quer o campo elétrico e como a gente tem uma superfície simétrica, vamos desenhar uma superfície gaussiana de modo que englobe essa carga. Beleza? Então, aqui está minha superfície gaussiana. Minha superfície gaussiana é essa linha em vermelho aqui. Ok? Por que eu desenhei ela aqui? Porque aqui seria um bom palpite para desenhar essa superfície gaussiana. Certo? Eu poderia desenhar ela em qualquer lugar aqui dentro, na verdade. Certo? Mas, como eu quero englobar a minha carga negativa e eu sei que nesse condutor vão ter cargas aqui fora, eu posso desenhar em qualquer região dentro da minha superfície externa desse condutor. Então aqui é um bom lugar para desenhar essa superfície gaussiana. Ok? Então, o nosso argumento implica que existe um campo elétrico gerado pela carga menos Q. Por quê? Porque agora eu tenho uma carga no interior da minha superfície gaussiana. Mas isso está completamente errado. Por que está errado? Novamente, a lei de Gauss implica que o campo elétrico no interior de um condutor tem que ser zero. E isso sempre é verdade, afinal isso é uma lei. Então, o que há de errado nessa construção que a gente fez? Será que o simples fato de inserir uma carga muda o conceito inserido pela lei de Gauss? Lembremos que o condutor está inicialmente em equilíbrio, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas.
Porém, quando inserimos uma carga negativa em seu interior, essa carga negativa vai atrair as cargas positivas presentes no meu condutor. Ou seja, essa carga negativa vai puxar cargas positivas para a superfície interna do meu condutor. De modo que somente cargas negativas ficarão aqui fora. Lógico, né? Carga negativa atrai cargas positivas e repele cargas negativas. Ou seja, eu teria aqui mais cargas negativas na superfície externa e mais cargas positivas na superfície interna do meu condutor. Então nós teremos uma distribuição de cargas desse jeito. Cargas positivas aqui dentro, cargas negativas aqui fora. Ou seja, uma quantidade de cargas externas e uma quantidade de carga interna. Então lembremos que o campo elétrico depende de todas as cargas internas da minha superfície gaussiana. A lei de Gauss diz que o fluxo ou campo elétrico depende da soma de todas as cargas no interior da minha gaussiana. Eu quase falei campo magnético aqui, mas campo magnético a gente vai ver só mais para frente. Ok? Então, eu vou aplicar a lei de Gauss, ou seja, a lei de Gauss diz que o campo elétrico ele é igual às cargas internas sobre ε0. Mas vamos lá, eu tenho essa carga menos Q, ok, sobre ε0, que é uma carga interna da minha superfície gaussiana, ela é negativa, então sinal de menos. E essa carga atrai a mesma quantidade de cargas positivas para o interior da minha superfície gaussiana. Ou seja, eu vou ter a mesma quantidade de cargas positivas aqui no interior. Então, fazendo a soma das cargas internas, eu vou ter menos Q ε0 mais Q ε0. Ou seja, o campo total vai ser anulado. Ou seja, a lei de Gauss continua sendo válida. Assim, o campo continua sendo nulo. Generalizando para uma esfera condutora de raio R, podemos descrever o comportamento do campo elétrico em função da distância através desse gráfico. Ou seja, esse R marca o raio do nosso condutor. Então, entre 0 e R, ou seja, dentro do condutor, o campo elétrico ele é zero. Na superfície do condutor, onde estão a grande concentração de cargas, o campo elétrico atinge seu valor máximo. E, se distanciando da superfície, indo para longe do condutor, o campo vai caindo com o inverso do quadrado da distância. Beleza? Ok. Mas atente, gente? Isso vale para um condutor. E se ao invés do condutor tivermos um isolante? E se tivermos uma esfera isolante? Será que o campo no interior de uma esfera isolante vai permanecer sendo zero? Se for diferente de zero, como que a gente vai escrever esse gráfico para uma esfera isolante? A grande diferença aqui é que em um isolante as cargas não conseguem se mover como num condutor. Portanto, uma carga inserida no interior de um isolante, mesmo que esse isolante seja totalmente sólido, não oco, como é o caso dessa esfera, então mesmo para um caso sólido, a carga permanecerá em repouso. Usaremos novamente o exemplo de uma esfera. Supondo que essa esfera, que é um isolante, tenha raio A. Então aqui nós temos nossa esfera de raio A. O campo elétrico gerado em um ponto P a uma distância r do centro da esfera é dado por isso daqui. Ok? Q é a carga na esfera, 4πε0r² na direção r. Ou seja, nada mais é do que a lei de Coulomb. E estamos supondo que esse ponto P seja fora da esfera. Ok? Então esse ponto P está a uma distância r. E novamente aqui eu posso traçar a minha superfície gaussiana, que eu vou encontrar esse resultado. Toda a minha carga aqui está no interior da minha superfície gaussiana. Ok. Agora, o que acontece se o ponto P estiver dentro da esfera? Será que ele estará sujeito a um campo? Como a esfera é isolante, as cargas não serão atraídas ou repelidas pelas cargas internas. Assim, o ponto P está sujeito a um campo elétrico. A intensidade desse campo dependerá da quantidade de cargas internas da superfície gaussiana. E essa quantidade depende do volume que ocupam. Quanto maior a esfera, ou seja, quanto maior o volume, mais cargas podem ser colocadas no interior dessa esfera. Quanto menor a esfera, logicamente menos cargas.
de maneira semelhante a uma quantidade maior de cargas na superfície da esfera do que no centro da esfera. Assim, a carga total interna à nossa gaussiana depende da densidade de cargas volumétricas, ou seja, do quanto de carga eu tenho por uma certa região, por um certo volume. Aqui nós temos representado uma gaussiana no interior da nossa esfera a uma distância r do centro. Quantas cargas cabem no interior dessa gaussiana? Para responder essa questão, devemos recorrer à densidade volumétrica, definida como ρ é igual a Q sobre V, ou seja, a quantidade de carga sobre o volume que elas estão ocupando. Esse volume, lógico, né, principalmente para esse caso, ele é o volume delimitado pela minha superfície gaussiana. Beleza? Então esse volume não é o volume da esfera total, mas o volume delimitado pela minha superfície gaussiana. Então, como essa minha superfície gaussiana é uma esfera de raio R, o volume é dado por Q sobre 4/3 πr ao cubo, que é o volume de uma esfera. Então, nós temos que a carga interna nessa região é dado por 4/3 de πr ao cubo vezes ρ. E usando a lei de Gauss, nós temos que a integral fechada, a integral da superfície gaussiana, é o campo elétrico vezes o infinitesimal de área, ou seja, a integral em função da área, é igual a carga interna sobre ε0. Minha carga interna vale 4/3 de πr ao cubo vezes ρ, então nós temos 4πr ao cubo ρ dividido por 3 ε0. Simplesmente peguei o valor de Q e substituí nesse Q aqui, certo? Que é a lei de Gauss. E esse ε0 já estava ali, provei da lei de Gauss, ele foi multiplicado por esse 3, ok? Do 4/3. Beleza? Ok. Então a gente sabe que, como nós estamos integrando a nossa área, certo? Esse dA é a área da nossa superfície gaussiana, que a gente sabe que vale 4πr ao quadrado. Então, isolando o campo elétrico, passando essa área, esse 4πr ao quadrado para o outro lado, nós poderemos cortar esse 4π com esse 4π, r ao cubo com r ao quadrado, e só, né? Então vai sobrar r ρ 3ε0. Agora, a densidade ρ, essa densidade ρ, ela representa a densidade da esfera isolante. Agora sim, nós podemos escrever não o volume delimitado pela superfície gaussiana, mas o volume da minha esfera isolante em si. Então, o ρ é a carga presente na minha esfera sobre o volume da minha esfera, não mais a esfera gaussiana, ok? Não mais a esfera da superfície gaussiana. Então, qual é o volume da minha esfera? Como minha esfera tem raio A, o volume é 4/3 πa ao cubo. Então, jogando esse valor de ρ aqui, nós temos que o campo elétrico é a carga vezes o raio da minha superfície gaussiana, dividido por 4πε0 vezes o raio da esfera ao cubo. Ou em termos de vetor, a gente pode escrever desse jeito aqui, ok? O campo sempre aponta na direção do versor do raio. Logo, o campo elétrico aumenta linearmente com o tamanho da minha gaussiana e alcança o valor máximo para o caso da minha gaussiana coincidir com o raio da esfera. Okay? Então, quando esse R for igual ao A, nós teremos o valor máximo do nosso campo. Okay? Então, a gente pode escrever o gráfico do campo elétrico gerado numa esfera isolante desse jeito. O campo elétrico ele começa em 0, e à medida que a gente vai se aproximando da superfície da esfera, ele vai aumentando linearmente, porque eu tenho um aumento crescente aqui, né? Lógico, né? Esse aumento ele é crescente. Eu tenho um aumento linear aqui da minha superfície gaussiana até atingir o valor máximo que é na superfície. E a partir daí, novamente, quem domina é a lei de Coulomb. Então perceba, nós estamos usando a lei de Gauss quando nós temos simetrias, problemas envolvendo bastante simetria. Então vamos usar um argumento de simetria e analisar qual o fluxo total de campo elétrico atravessando uma superfície cilíndrica. Nossa superfície gaussiana será agora, uma superfície cilíndrica porque nós estamos analisando um cilindro. O campo elétrico se desloca da esquerda para a direita. Então nós estamos aqui, essas linhas representam o campo elétrico. E esse cilindro é nossa superfície gaussiana.
Uma das bases do cilindro possui o vetor normal apontando para a esquerda. No caso, essa base do cilindro, ou seja, da minha superfície cilíndrica gaussiana, está apontando para a esquerda, oposta ao campo, enquanto que a outra base que está aqui está apontando no mesmo sentido do campo. Já as laterais do cilindro, se eu pegar a superfície lateral do cilindro, eu vou ter que o vetor de área está apontando numa direção perpendicular ao campo. Ou seja, eu tenho três regiões de interesse aqui. Uma região em que o vetor da área aponta oposta ao campo, uma região onde o vetor da área aponta na mesma direção do campo, e uma região onde o vetor da área é perpendicular à linha de campo. Como o fluxo ele é obtido através de um produto escalar, lembrando, o fluxo é o produto escalar do campo elétrico vezes a área, vezes o cosseno entre o vetor área e o vetor do campo elétrico. Ok? Então, para a primeira região, ou seja, essa região aqui, onde nós temos o campo elétrico oposta à direção da nossa área, o ângulo formado corresponde a 180 graus. Como nós temos um produto escalar, então nós temos o cosseno desse ângulo, e cosseno de 180 é menos 1. Então, fazendo esse fluxo, certo, nós encontramos que a intensidade desse fluxo é E vezes A cosseno de 180, ou seja, menos E vezes A. Ou seja, o fluxo 1, que é essa região 1, ele vale menos E sobre A que está aqui. A região 2 é essa daqui, onde o vetor da área é perpendicular ao vetor do campo elétrico, ou seja, eles formam 90 graus. Novamente, o fluxo é dado por um produto escalar. Então, produto escalar o que é? É o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. O ângulo aqui é 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, nós teremos E vezes A vezes zero. Então, quanto que vale o fluxo nessa região? Que é o fluxo 2, ele vale zero. Ok? E por fim, nós temos aqui a terceira região, certo? Que a gente vai calcular o fluxo 3, onde nós temos o campo e a área apontando na mesma direção. Ou seja, o ângulo entre eles é zero. Então, como é um produto escalar, campo vezes área vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então aqui é campo vezes área. Então, somando o fluxo total nessas três regiões, ou seja, φ1 mais φ2 mais φ3, nós temos menos EA mais 0 mais EA. Ou seja, o fluxo total passando por essa superfície é zero. Beleza? Vamos tentar entender isso de outro jeito. Fluxo diz respeito a algo entrando ou saindo de uma superfície. Nesse caso, o que entra ou sai da superfície, logicamente, é o campo elétrico. Note que a quantidade de linhas de campo que entram por um lado do cilindro é igual à quantidade de linhas de campo que saem do outro lado. Logo, o fluxo total é zero, porque o que entra é igual ao que sai. Essa é a ideia por trás da lei de Gauss. Então, toda a linha de campo entrando por esse lado da superfície está saindo por esse lado da superfície. Então, o fluxo total é zero. Um fluxo elétrico só existe se a gaussiana engloba cargas elétricas que não se anulam. Okay? Ou seja, nesse caso é como se nossa carga elétrica estivesse nessa região. Podia ser uma carga positiva, então todas as linhas de campo estão vindo para cá. Como essa superfície gaussiana não engloba minha carga que está aqui, certo? Então o fluxo é zero. Ou eu poderia ter uma carga negativa aqui, as linhas de campo chegando na minha carga negativa. Como a minha superfície gaussiana não engloba minha carga, então o fluxo ele é zero. Esse próximo exemplo nos mostra como obter o campo elétrico gerado por uma placa ou uma superfície. Nós temos cargas elétricas distribuídas por essa placa. No caso, isso é minha placa. Ok? De modo que a densidade superficial é dada por sigma. Agora eu vou ter que escrever de novo. Então vamos lá. A densidade superficial, nesse caso, é sigma, é a quantidade de cargas sobre a área da minha placa. Queremos determinar o campo em uma região próxima da placa, a uma distância d. Para isso, nós vamos desenhar uma superfície gaussiana cilíndrica que atravessa a placa. Eu optei por uma superfície cilíndrica devido a ser mais fácil resolver o cálculo. Ou seja,
Esse cilindro nada mais é do que a minha superfície gaussiana que está cortando uma região da minha placa. Ou seja, eu estou analisando as cargas que estão dentro da minha superfície gaussiana. Então eu quero calcular o campo elétrico a uma distância D, que é o topo da minha superfície gaussiana, ou posso calcular uma distância D abaixo da minha placa, que seria a base da minha superfície gaussiana. Então, por simetria, os dois lados da superfície gaussiana que está cortando essa placa são exatamente iguais, ok? Lembrando, lei de Gauss precisa de um caráter simétrico. Então, supondo que a carga da placa seja positiva, as linhas de campo apontam no mesmo sentido dos vetores normais das bases da gaussiana. Então, se aqui eu tenho uma carga positiva na minha placa, então as linhas de campo estão indo para cima e indo para baixo, ok? E aqui o vetor normal da minha área vai para cima, aqui o vetor da área normal vai para baixo, ou seja, estão no mesmo sentido do campo, eles não estarão se anulando, ok? Não terei nada se anulando. Então, como eu tenho o campo atravessando duas áreas, eu posso escrever o fluxo usando a lei de Gauss, certo? O fluxo é campo vezes área, então eu posso escrever como sendo campo vezes duas vezes área. Por que duas vezes área? Porque eu tenho duas áreas onde o campo está atravessando. Perfeito? Ok. Então, pela densidade de cargas, a gente pode escrever que a carga no interior da minha superfície gaussiana é sigma vezes a área da minha superfície gaussiana. Então, reescrevendo a lei de Gauss, a gente sabe que o fluxo é a carga sobre ε0. Quanto que vale minha carga? Sigma A sobre ε0. Então, esse é o valor do meu fluxo. Essa nada mais é do que a minha lei de Gauss. Então, eu tenho que o fluxo é sigma A sobre ε0 e, ao mesmo tempo, o fluxo é E2A vezes 2 vezes A. Então, igualando essa equação com essa equação, ou seja, igualando os fluxos, eu tenho E2A é igual a sigma A sobre ε0. Ok? Isolando o campo elétrico, eu tenho que o campo elétrico é igual a sigma sobre 2 ε0. O que aconteceu com A? Bom, esse A cortou com esse A. Então eu tenho que o campo elétrico gerado pela minha placa não depende em si da minha superfície gaussiana, ok? Depende apenas da minha densidade de cargas sobre 2 ε0. Maravilha. Agora, aqui nós calculamos para uma única placa. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar duas placas em paralelo, sendo que uma placa possui uma densidade de cargas positivas, ou seja, mais sigma, e a outra placa possui uma densidade de cargas negativas, ou menos sigma. E essas placas estão separadas por uma distância d. De novo, nós vamos recorrer ao argumento de simetria para determinar o campo elétrico na região entre as placas e fora das placas. Ou seja, eu quero o campo nessa região e o campo nessa região e nessa região. Nós já sabemos que o campo gerado por uma única placa é sigma sobre 2 ε0. Então vamos analisar esse diagrama. Esse diagrama representa as linhas de campo das duas placas. As linhas de campo setas verticais à esquerda, ou seja, essas setas aqui, correspondem às cargas da placa negativa. Ou melhor, as linhas de campo da placa negativa. Então esquece essas cargas aqui, ó. Ok, vamos olhar somente para essas linhas aqui. Esquece essas linhas de campo, vamos olhar somente para essas linhas. Então, como essa carga de baixo é negativa, eu tenho linhas de campo indo em direção a ela. E eu sei que a intensidade da linha vale sigma sobre 2 ε0. Agora vamos olhar para as linhas de campo da direita. Essas linhas de campo correspondem à minha placa positiva. Então elas estão abandonando a placa positiva. Então eu tenho uma linha indo para cima e aqui indo para baixo. Ok? Eu desenho 3 linhas de campo que eu estou analisando novamente 3 regiões. Interior entre as placas, parte de cima e parte de baixo. Ok, então perceba que interessante. Aqui eu tenho campos opostos sendo somados, campos na mesma direção e sentido sendo somados e campos opostos sendo somados. Ou seja, se eu somo campos opostos, um é positivo, outro é negativo, e como eles têm a mesma intensidade, o total deles vai ser zero. Se eu somo campos na mesma direção, ambos têm o mesmo sinal, então somando sigma sobre 2 ε0 mais sigma sobre 2 ε0,
eu tenho que o campo entre as placas é dado por sigma sobre ε0. E se eu somo novamente campos opostos, um é positivo, outro é negativo, somando os dois, como eles têm a mesma intensidade, vai dar zero. Resumindo, eu vou ter um campo líquido somente entre as placas e um campo fora das placas será nulo. Aqui vai um segredo, ok? Na realidade, o campo aqui fora não é nulo, mas ele é muito pequeno comparado ao campo elétrico aqui dentro, ok? Então, o que nos interessa é somente o campo elétrico aqui dentro. Aqui fora, vamos considerar como sendo um campo nulo. Então, se eu quisesse representar a intensidade do campo, ou se eu quisesse representar um diagrama do campo dentro das placas, seria algo desse tipo. Linhas de campo saindo da placa positiva, indo para a placa negativa. E quanto que vale esse campo? Esse campo, a gente sabe que vale E sigma sobre ε0. Ok? Então, essa é a intensidade de campo gerada por duas placas em paralelo. Belezinha? E esse campo, ele tem um nome especial, a gente chama de campo uniforme. Ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui na nossa aula. Aprendemos a lei de Gauss e a lei de Gauss vai caminhar com a gente por um bom percurso daqui para frente. Certo? O que tem que ficar claro, a lei de Gauss só serve para casos de simetria. Ok? A gente não pode aplicar a lei de Gauss se a gente tiver uma coisa que não seja simétrica. Talvez mais para frente a gente vai encontrar problemas onde a lei de Gauss não consegue ser utilizada. Beleza? Mas em caso de placas, de fios, de esferas, que são objetos com simetria fáceis, né, de serem vistas e calculadas, a gente pode usar a lei de Gauss e obter sem problema o campo elétrico. Ok? Então, nos vemos na próxima. Até mais.